Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez à continuação da nossa série As Três Mensagens Angelicais, baseadas no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no versículos 6 e 7. Convido você lá em casa a ler mais uma vez este texto conosco. Diz o seguinte: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Antes de começarmos a aprofundar nesse tema, quero vos convidar para nós fazermos uma pequena oração. Maravilhoso Deus, que é os altos céus, mais uma vez estamos aqui para meditar na Tua Palavra. Queremos pedir para que o Senhor possa derramar o Seu Espírito Santo sobre nós, dar-nos compreensão da Tua Palavra. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. No tema passado, nós estudamos sobre a primeira ordenança. E o nosso título da nossa meditação foi Temer a Deus. E, como eu já tinha dito no estudo passado, no capítulo 7, mais concretamente, nós encontramos três ordenanças do primeiro anjo. A primeira é temer a Deus, o qual foi o estudo do nosso tema passado. E nesse estudo nós aprendemos que Deus nos convida a temê-lo, a ter um temor que nos faz aproximar de Deus e reverenciá-lo. E não um temor que nos faz afastar de Deus, não é? E sentir medo. No estudo de hoje nós vamos estudar a segunda ordenança, que está mesmo ao lado da primeira, no capítulo 7. E dá-lhe glória. Esta segunda ordenança, que o primeiro anjo nos diz, convida-nos a dar glória a Deus. Por quê? Porque é vinda a hora do seu juízo. Portanto, o motivo pelo qual o anjo nos convida a temer e a dar glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Então, pôr em prática, tanto estas ordenanças, tanto a primeira como a segunda, desde já, vai ditar em que posição nós vamos estar no dia do juízo final. Mas eu queria dizer-vos que dar glória a Deus envolve ação. O verbo em si nos leva a crer, a perceber que o verbo implica ação, fazer alguma coisa. Então, dar glória a Deus significa fazer ações de graças pelo aquilo que Deus é, por aquilo que Deus fez e continua fazendo por cada um de nós ainda hoje. E eu quero vos convidar a ler o primeiro texto. Isaías, no capítulo 42, e o versículo 12. Vamos ler esse texto. Tenho aqui assinalado na minha Bíblia. Diz o seguinte, Isaías 42, 12. Diz o seguinte: Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O profeta Isaías nos convida a dar glória a Deus. Mas não só a dar glória, mas também a anunciar essa glória, esse louvor de Deus nas ilhas. Ou nós podemos dizer que em qualquer lugar onde nós estivermos, nós devemos fazer o quê? Anunciar a glória de Deus. E assim nós vamos chamando a atenção do mundo para a glória de Deus, e desse modo o mundo vai aprender mais sobre a glória desse Deus do qual nós adoramos. No livro de Salmos, no Salmos 29, no capítulo 2, diz-nos o seguinte: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Outras traduções diz: e adorai o Senhor no santuário. O salmista também nos convida a fazer o quê? A dar ao Senhor a glória devida. E aqui chama-nos a atenção que muitas vezes podemos estar a dar uma glória indevida ao Senhor, ou dar glória a quem não deveria receber a glória.
Ok? Dar glória está intimamente ligado com o reconhecimento do poder de Deus, da sua autoridade, da sua soberania, do seu domínio, da sua bondade, da sua misericórdia e do seu juízo. Então tem a ver com nós reconhecermos o amor de Deus, o seu poder, o seu domínio, a sua misericórdia, que nós vamos fazer o quê? Damos a glória a Deus. Nós fomos comprados, ok? Para exaltar o nome de Deus ao mundo. Como ele é grandioso, para mostrar, ok? As suas maravilhosas obras, mostrar o seu amor ao mundo. Só dessa forma nós conseguiremos apresentar Deus a outras pessoas. Quando você decide falar de Deus a outra pessoa, na verdade estás a buscar dar glória a Deus. Porque é isso que o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 20, nos convida a fazer. Capítulo 6 de Coríntios, no versículo 20, de 1 Coríntios, diz o seguinte: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Viram o que o texto bíblico diz? Esse texto é muito importante no nosso estudo de hoje, porque nos ajuda a compreender em que nós devemos glorificar a Deus. Se calhar, se nós dizemos, glorificar a Deus, vamos dar glória a Deus, se calhar vamos pensar que é só por ficar por palavra e dizer glória a Deus, amém, aleluia. Mas não é isso que o texto bíblico nos quer ensinar. É muito além disso. Dar glória a Deus é glorificar a Ele no nosso corpo, no nosso espírito, ou seja, com o nosso pensamento. Ainda em Coríntios, eu quero vos convidar a ler esse texto, também é muito importante para o nosso estudo de hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 10 de Coríntios, um bocadinho mais à frente. Diz-nos o seguinte, no capítulo 10 de Coríntios, no versículo 31, diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse texto é muito importante hoje para o nosso estudo. Muitas vezes lemos esse texto e pensamos simplesmente na comida, na questão da alimentação, também é importante. Mas esse texto para nós hoje, nesse estudo, traz-nos um princípio. Qual é o princípio? É que dar glória a Deus deve servir como base para todas as nossas ações. Eu vou repetir novamente. Dar glória a Deus é o princípio que deve servir de base para todas as nossas ações nesta vida. Por isso o texto bíblico diz que nós devemos dar glória a Deus no nosso corpo, como no nosso espírito ou com a nossa mente. Então, quando você escolhe louvar a Deus, você está buscando dar glória a Deus. Quando você escolhe estudar a Bíblia, você está buscando dar glória a Deus, porque dessa forma você aprende mais sobre o seu poder, sobre o amor de Deus, e assim você pode falar desse amor para outras pessoas. Então, é muito importante nós buscarmos dar a glória a Deus como um princípio da nossa vida. Assim, da forma que, quando eu escolho praticar uma ação de caridade, deve estar na minha mente esse princípio de dar glória a Deus, mostrando que o desejo de Deus é que não haja necessitado. Então, com essa minha ação, eu estou mostrando o verdadeiro caráter de Deus, o verdadeiro desejo de Deus. Ok? Quando você escolhe fazer qualquer outra coisa, o princípio base deve ser que dar glória a Deus. Porque nós reconhecemos que existe um Deus e esse Deus merece a nossa glória. Como disse o primeiro anjo, para nós darmos glória a Deus. E esse pedido, ele percorre toda a Bíblia. E parece que em Apocalipse 14, o primeiro anjo, na primeira mensagem angelical, ele resume um bocadinho a mensagem que permeia toda a Bíblia. E nos faz esse convite. Mas infelizmente nem todos escolhem dar glória a Deus. De acordo com Romanos, no capítulo 1, eu vou abrir aqui o texto, e os versículos 20 e 21 é um texto muito importante, nós vamos usar um bocadinho no próximo estudo, o capítulo 1 de Romanos, mas hoje vamos ler os versículos 20 e 21, que diz o seguinte:
Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Versículo 21 diz: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato obscureceu. Esse texto mostra-nos de que há um conjunto de pessoas que escolheram, infelizmente, não dar glória a Deus, mesmo olhando para a natureza, mesmo olhando para as coisas tanto invisíveis de Deus, coisas que nós ainda não vimos, não compreendemos, tanto as coisas visíveis de Deus, ainda assim eles se recusam a reconhecer que Deus é criador de tudo e dar glória a Deus. E se vocês lerem lá em casa, o capítulo 1 todo de Romanos, vai ver que se essas pessoas continuarem neste caminho, não dando glória a Deus, infelizmente, no dia do juízo, elas vão perder a salvação. Mas você não precisa ficar preocupado. Se até hoje ainda não tinhas escolhido dar glória a Deus, dar glória devida a Deus na tua vida, com o teu corpo, com as tuas ações diárias, você pode hoje escolher fazer parte desse grupo de pessoas que escolhem dar a glória a Deus. E a Bíblia deixa-nos a promessa. Deus promete conceder a vida eterna àqueles que buscam dar glória a Deus. Vamos ver ainda em Romanos, no capítulo 2, versículo 7, deixa-nos isso claramente. Só folheamos a nossa Bíblia um bocadinho para frente. O versículo 7 diz-nos de que, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, ou imortalidade, como diz outras traduções. Então, quando nós com perseverança buscamos a glória, não a nossa própria glória, não a glória dos homens, mas a glória de Deus, glorificar o nome de Deus, Deus promete que Ele vai nos conceder a vida eterna. Mas, se nós desistirmos, se nós começarmos a buscar a glória de Deus, de repente no meio do caminho decidimos buscar a glória de homens, ou se calhar de repente nós dizemos, o Senhor já não é digno de glória, nós vamos perder a vida eterna. Já para terminar esse estudo de hoje sobre a glória, sobre dar a Deus a glória de vida, como diz lá no Apocalipse 14, eu quero vos convidar a ir para Apocalipse no capítulo 19. Apocalipse no capítulo 19, vamos ler os versículos 1 e 2. Diz-nos o seguinte: e depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Enquanto que no capítulo 14 de Apocalipse, o primeiro anjo faz o convite para nós darmos a glória devida, porque é vinda a hora do juízo. No capítulo 19, a grande multidão dos salvos, daqueles que atenderam ao convite, ao chamado, à ordenança do anjo, de dar a glória, de temerem a Deus, de darem glória a Deus, porque é vinda a hora do seu juízo, eles dizem que o Senhor é digno de glória e honra e louvor. E dizem mais, que o juízo do Senhor é justo. Repara, este grupo não teve medo do juízo. O juízo é justo, porque eles tiveram o temor que lhes faz aproximar de Deus e deram glória a Deus por conhecerem a Deus e a sua misericórdia. Que você possa escolher hoje glorificar a Deus na tua vida, a cada dia. E não se esqueça, dar glória a Deus deve fazer parte do princípio básico de todas as nossas ações. Dar glória a Deus no nosso corpo e no nosso espírito é o desejo de Deus para você hoje.
Que Deus possa te ajudar e me ajudar a cada dia a dar glória ao Senhor nosso Deus.